A República das Milícias. Capítulo 6. Marielle e Marcelo. Era uma noite quente na sala lotada de mulheres, que se abanavam com leques de papelão em frente a amplas janelas do segundo andar do sobrado centenário da Casa das Pretas, no bairro boêmio da Lapa. 5 cadeiras haviam sido colocadas na frente da sala para que a vereadora Marielle Franco pudesse mediar uma roda de conversa chamada Mulheres Negras Movendo Estruturas. Era por volta das 7 da noite de 14 de março de 2018. Vestida com uma camiseta azul escura, calça florida e brincos azuis, com o cabelo descolorido e armado, Marielle estava radiante e recebia com entusiasmo 4 jovens cheias de carisma para falar sobre tecnologia, literatura, música, comunicação e ativismo. Temas que depois derivaram para assuntos ligados à espiritualidade, amor, autoestima e poesia. No local havia um espaço infantil e recreativo, para que as mães pudessem levar seus filhos. A presença de mulheres e crianças juntas durante a roda de conversa fazia daquele evento uma ocasião especial, capaz de fortalecer as esperanças diante da crise política e econômica que se abatia sobre o Rio de Janeiro. E o Brasil? A lista de problemas era imensa. O ex-governador, Sérgio Cabral Filho, estava preso desde novembro de 2016, por envolvimento em escândalos de corrupção apontados pela Operação Lava Jato. 3 meses antes de sua prisão, em 31 de agosto, a presidente Dilma Rousseff havia deixado o cargo, depois de passar por um processo de impeachment. O novo governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, tinha assumido um estado quebrado e suspendeu o pagamento do funcionalismo público. A situação parecia fugir ao controle, e o aumento das taxas de homicídio era o termômetro a mostrar a temperatura da crise. A volta da violência e do medo entre a população levou Pezão a pedir socorro ao governo federal, nas mãos do então presidente Michel Temer. A ajuda veio em 16 de fevereiro de 2018, sob a forma de uma intervenção militar, comandada por um general do Exército, que assumiu a responsabilidade sobre a segurança pública do Estado. A presença das Forças Armadas no Rio de Janeiro, última cartada do governo Temer para se fortalecer antes das eleições daquele ano, tinha direcionado os holofotes da imprensa para o Estado. Na roda de conversa daquela noite na Casa das Pretas, esses temas, contudo, ficaram de lado. A reunião trouxe pautas do movimento negro e feminista. Naquele 14 de março, a poeta Carolina de Jesus completaria 104 anos, o que abriu oportunidade para as mulheres falarem de suas bisavós, avós, mães, em reconhecimento à importância delas para a formação de suas identidades. Marielle citou a origem nordestina de sua bisavó, vinda de uma região quilombola, entre Baía da Traição e Alagoa Grande, na Paraíba, e falou da chegada de seus avós ao Rio, que foram um dos primeiros moradores da favela da Maré, ainda na época das palafitas. A luta das mulheres da família teve continuidade com sua mãe, Marinete, que a criou junto com o pai, Antônio Francisco, garantindo que as 2 filhas, Marielle e Aniele, chegassem à faculdade. A filha de Marielle, Luiara, que estava com 19 anos e acompanhava com interesse os debates da mãe, seguia com o legado de luta. Naquela noite, Luiara não tinha ido ao encontro de mulheres porque estava com conjuntivite. Depois de 1h30 de conversa, Marielle encerrou o debate reproduzindo uma frase da poeta feminista norte-americana Audre Lorde: "Não sou livre enquanto outra mulher for prisioneira, mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas."
Agradeceu, citou o nome de 10 mulheres que ajudaram a organizar o evento e se despediu. Vamos que vamos juntas, ocupar tudo. Eram quase 9 da noite. Ela ia direto para casa, onde Mônica Benício, sua companheira, a aguardava para jantar. Foi sua última aparição pública antes de ser assassinada. A morte de Marielle abalou as estruturas fluminenses com a força de um terremoto, tirando o chão dos ativistas que estavam no fronte da luta pelos direitos humanos e contra a violência policial. Marielle saiu da Casa das Pretas acompanhada de sua assessora e amiga, Fernanda Chaves. As duas atravessaram a rua e entraram no carro que esperava por elas, um Agile estacionado em frente ao sobrado, com o motorista Anderson Gomes ao volante. As duas sentaram no banco de trás para conversar sobre a agenda do dia seguinte. No trajeto, passaram a ver e a responder às mensagens de WhatsApp que haviam sido enviadas enquanto participavam do encontro. Nenhum dos três percebeu que estavam sendo seguidos por um Cobalt prata. Perto das 21h10, cerca de 2,5 km depois, quando o carro da vereadora passava pelo cruzamento da rua Joaquim Palhares com a João Paulo I, no Estácio, o Cobalt emparelhou com o Agile e o atirador, que estava no banco de trás, com uma única rajada, disparou 4 tiros na cabeça de Marielle e 3 na cabeça e nas costas de Anderson. Fernanda se abaixou e foi ferida pelos estilhaços de vidro do carro. Marielle morreu antes mesmo de ser levada para o hospital. A dimensão política do assassinato se revelou já no dia seguinte, quando uma multidão se concentrou em frente às escadarias da Assembleia Legislativa do Rio para protestar, cobrando o esclarecimento do crime e a punição dos autores. No mesmo dia, ocorreram protestos em São Paulo, Salvador, Belo Horizonte e Brasília. A indignação se espalhou e Marielle se tornaria símbolo da resistência contra a violência policial, o machismo e o racismo. Para agravar a situação política, o assassinato ocorreu no primeiro mês da intervenção federal no Rio de Janeiro. Parecia lançar um desafio direto aos militares, ao governo federal, à imprensa, como se os assassinos dissessem: não importa que a atenção de todo o Brasil esteja voltada para o Rio, quem manda nesse estado somos nós. Num primeiro momento, foi impossível dissociar o duplo homicídio do contexto político da intervenção. Marielle seria a relatora de uma comissão instalada na Câmara de Vereadores do Rio, para acompanhar e fiscalizar a intervenção. Um dia antes de ser assassinada, ela tinha denunciado nas redes sociais a violência das operações policiais. Marielle ainda fazia parte da rede de comunicadores ativistas que acompanhavam o dia a dia dos morros e da cidade pelo Observatório da Intervenção. Por que milicianos matariam Marielle justamente num momento político de tamanha visibilidade? Desde o começo, mesmo com as investigações sobre o assassinato ainda em curso, os principais suspeitos eram integrantes das milícias. O uso da submetralhadora HK-MP5 e de silenciadores, a rajada solitária acertando bem no alvo, a ausência de imagem de câmeras de rua para filmar o crime e os assassinos, entre outros indícios, apontavam para o trabalho de profissionais. A ação, porém, não parecia fazer sentido do ponto de vista estratégico dos milicianos. Em anos anteriores, desde a instalação da CPI das milícias, os grupos paramilitares tinham aprendido a importância de se manter discretos para continuar faturando em liberdade, com a conivência das autoridades.
Até mesmo o tráfico de drogas sempre evitou confusões durante grandes eventos na cidade, como o Pan-Americano, na Copa do Mundo e nas Olimpíadas, para evitar prejuízos. Se fosse uma vingança política ou se Marielle ameaçasse negócios específicos, por que agir e chamar a atenção em plena intervenção federal? Seria algo que demandava ação tão urgente? Ou o duplo homicídio tinha justamente o objetivo de atrapalhar ou desmoralizar a intervenção? Independentemente das motivações, não restava dúvida de que o crime havia lançado um desafio para as autoridades locais e para as Forças Armadas. Era urgente uma resposta à altura das instituições que haviam sido confrontadas. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, sentiram o baque e tentaram entrar com um pedido de deslocamento de competência para federalizar as investigações. Mas o Ministério Público Estadual bateu o pé, dizendo que as autoridades estaduais iriam desvendar o crime. De forma ingênua, achei que haveria empenho e que o interventor federal, o general Walter Braga Neto, respeitado no Exército, ex-coordenador de segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, ex-comandante militar do Leste e do Estado-Maior, havia sido ferido em seus brios. Cheguei a acreditar que a resposta seria dura para as milícias. Não foi o que aconteceu. Mesmo antes da afronta, na manhã do dia em que Marielle foi assassinada, já havia sinais de que os milicianos não respeitavam o comando do Exército. O general Mauro Sinotti, chefe do gabinete da intervenção, deu início, naquele 14 de março, a inspeções do Exército em batalhões da Polícia Militar. O escolhido foi o 14º Batalhão, em Bangu, que tinha um histórico de envolvimento com as milícias locais. Em 2014, o comandante do batalhão e 23 policiais foram presos sob a acusação de proteger paramilitares que cobravam propinas de empresas de ônibus, vans e mototaxistas e comerciantes de bairro. A sociedade civil pedia que a intervenção deixasse de lado o desgastado teatro de guerra contra as comunidades pobres e se concentrasse nos comandos, nos departamentos e delegacias, onde as milícias eram influentes. Quando o general Sinotti chegou ao batalhão, acompanhado de oficiais do Exército para passar em revista a tropa, o comandante do 14º deu ordens para que os policiais batessem continência. Parte da tropa não se mexeu, criando constrangimento entre os policiais presentes. O comandante precisou repetir a ordem com energia para ser obedecido. Nos primeiros meses depois do assassinato de Marielle, mesmo com a imensa repercussão, a Delegacia de Homicídios e o Ministério Público do Rio ainda não tinham nenhuma pista dos assassinos. As investigações pareciam andar em círculo, administrando a pressão em banho-maria, sem que os interventores se incomodassem com a falta de informações. Olhando para trás, a situação ganha gravidade. Passados 2 anos do crime, os depoimentos e as informações que surgiram nas investigações mostram que os suspeitos eram conhecidos e já haviam matado outras pessoas de maneira parecida, mesmo com o cuidado dos matadores e mandantes para não deixar rastros materiais da autoria. O duplo assassinato estava longe do que costuma ser chamado de crime perfeito. O grande trunfo dos assassinos nesse e em outros homicídios cometidos há pelo menos uma década no Rio, segundo depoimentos obtidos pela investigação, era a relação estreita entre os integrantes dos grupos de assassinos com policiais civis do Rio, que negociavam arregos para manter impunes homicídios como os de Marielle e Anderson.
Policiais da Divisão de Homicídios, como revelaram testemunhos e vários inquéritos e processos em solução, também tinham um modelo de negócios para faturar com o submundo do crime. Mais precisamente, minerando a contravenção, bicheiros e donos de maquininhas caça-níquel, associados a assassinos e milicianos. Os tiras ganhavam para passar informações aos criminosos sobre as operações em curso, o que ajudava os assassinos a destruir provas e fugir. Os policiais também faziam vista grossa aos assassinatos cometidos pelo grupo e embuchavam a autoria de homicídios não esclarecidos aos inimigos das quadrilhas que os pagavam. Embuchar é outra palavra do dia a dia do submundo policial carioca. Como a polícia científica e a perícia do Rio estão sucateadas, em vez de fundamentadas em testes de DNA e análise de digitais, boa parte das condenações baseiam-se em depoimentos e testemunhas de acusação, escutas telefônicas, registros de antenas de celular, imagens de câmeras. Esqueça as séries norte-americanas de investigação policial. Na vida real da investigação brasileira, basta arrumar uma testemunha convincente para embuchar um homicídio em um desafeto, mesmo quando ele é inocente do crime do qual é acusado. Para faturar, esse modelo de negócio se aproveitou das fragilidades estruturais na investigação de homicídios. A sagacidade e a malícia da polícia do Rio para faturar com o crime sempre surpreendia. Em São Paulo, por exemplo, o departamento de homicídio sempre foi considerado um local para abnegados, apaixonados pela investigação, porque, segundo a máxima de lá, morto não paga propina. Policiais paulistas mal intencionados acabavam empurrados para as delegacias de bairro ou para as especializadas em drogas ou crime patrimoniais. No Rio, porém, a impunidade homicida passou a ter um preço, assim como os assassinatos, que haviam se tornado um serviço bem pago, com a conivência dos policiais que deveriam investigá-los e que aproveitavam as oportunidades financeiras oferecidas neste mercado da morte. Essa história da omissão da divisão de homicídios começou a emergir 1 mês e meio depois do assassinato de Marielle e Anderson. Naquele momento, as investigações ainda não tinham chegado a nada. A cobrança da sociedade civil por resposta das autoridades crescia. No Manual dos Investigadores de Homicídios, é lugar comum que as primeiras 48 horas após o crime são decisivas para colher indícios e testemunhos do que aconteceu. Abril já estava chegando ao fim, sem que houvesse avanço digno de nota. No dia 24 daquele mês, porém, começaram a aparecer nomes dos primeiros suspeitos, mas não passava de uma grande armação. O policial militar e miliciano Rodrigo Jorge Ferreira, o Ferreirinha, prestou um depoimento informal ao delegado federal Hélio Christian, em que relatou o envolvimento de Orlando Oliveira de Araújo, o Orlando Curicica, no assassinato de Marielle. O crime teria sido praticado sob as ordens do vereador Marcelo Ciliciano, do PHS. Dias depois, Ferreirinha confirmou as acusações em 3 depoimentos feitos à divisão de homicídios. A farsa foi bem montada. Siciliano tinha diversas transações imobiliárias em Vargem Grande, onde assessores de Marielle haviam estado para discutir regularização fundiária com associações locais, para evitar o apetite de grileiros. Curicica, que estava preso, tinha uma longa ficha corrida e, caso negasse, era alguém a ser facilmente desacreditado. A testemunha também deu os nomes daqueles que teriam executado os disparos. Os assassinos seriam um policial do 16º Batalhão, área do Alemão, e Alan de Moraes Nogueira, um ex-policial do 22º, área da Maré,
que estariam no Cobalt Prata junto com outros 2 integrantes da quadrilha de Curicica. Este último também havia sido implicado num duplo homicídio ocorrido em fevereiro de 2017, que vitimou 2 policiais. A motivação do assassinato de Marielle, segundo o depoimento de Ferreirinha, seriam as ações sociais da vereadora em áreas de milícia. As conversas entre Curicica e Ciliciano, afirmou a testemunha, tinham começado em junho de 2017. Em outubro, Curicica foi preso com uma arma fria por suspeita de homicídio. Teria, assim, dado a ordem de assassinato de dentro da prisão. Até mesmo o fornecedor do celular o Ferreirinha mencionou. A acusação parecia redonda e ganhou ampla repercussão na imprensa, como era de se esperar. Mas a tentativa de embuchar os 2 homicídios que mais haviam mobilizado a opinião pública nos últimos tempos em figuras suspeitas desmoronou rapidamente, graças aos esforços de Curicica para se defender. E para isso resolveu delatar. Pecado grave nesse submundo regido pela lei do silêncio. Mas Curicica não tinha nada a perder. Preso em Bangu 9, na ala reservada a milicianos, encurralado, percebeu que precisava reagir. Mesmo contra sua vontade, era a única forma de sobreviver. Em 9 de maio, um dia depois de a acusação de Ferreirinha ter se tornado pública, Curicica conseguiu publicar uma carta no jornal O Dia, alegando inocência e acusando Ferreirinha de não ter credibilidade e de chefiar as milícias do Morro do Banco, em parceria com o tráfico de drogas. Também se colocou à disposição das autoridades para contribuir com a elucidação do caso Marielle e Anderson. Em represália, no dia seguinte, Curicica foi transferido para o Bangu 1, a unidade de segurança máxima do sistema penitenciário do Rio. Em tese, havia motivos para esse rigor, pois Ferreirinha vinha dizendo ter medo de ser assassinado por ordens de Curicica. Em Bangu 1, isolado de todos, Curicica não se deu por vencido. Entrou em greve de fome para ser ouvido pelas autoridades do Rio. Segundo o relato posterior de Curicica ao Ministério Público Federal, ele foi procurado pelo encarregado do caso da Divisão de Homicídios, o delegado Giniton Lages, que foi firme em cobrar dele a confissão de haver matado Marielle e Anderson. Curicica continuou sustentando sua inocência e disse ter informações que ajudariam a chegar à autoria dos homicídios, citando a semelhança deles com outros 3 casos não esclarecidos, cujas tramas ele conhecia de dentro. Curicica disse que o delegado Giniton não quis tomar seu depoimento nem ouvir o que ele tinha a contar. Ainda ameaçou embuchar outros homicídios na conta dele e transferi-lo para um presídio federal. Curicica continuou em greve de fome e um dia recebeu a visita de um promotor do Ministério Público Estadual, que apenas revistou sua cela e foi embora. No período de 1 mês, foi implicado em outros 3 homicídios. Em 19 de junho, transferiram Curicica para a Penitenciária Federal de Mossoró, em regime de segurança máxima. No presídio do Rio Grande do Norte, distante dos chefes da segurança pública fluminense, achou que estava acabado. Mas foi ali, finalmente, que conseguiu ser ouvido. Em setembro de 2018, a entrada da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República, a PGR, e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, a GAECO, do Ministério Público do Rio, tirou as investigações da cômoda inércia em que se encontravam. A partir dos depoimentos de Curicica dados em Mossoró, começaram a aparecer histórias envolvendo suspeitos reais do crime, assim como ligações de alguns deles com integrantes da Segurança Pública do Rio e com a Divisão de Homicídios. 6 meses depois, em 12 de março de 2019, chegou-se a resultados concretos.
Os ex-policiais militares Rony Lessa e Elcio de Queiroz foram presos, com indícios consistentes de participação no assassinato da vereadora Marielle e de seu motorista, Anderson. Antes da prisão de Lessa e de Elcio de Queiroz, em janeiro de 2019, a parceria entre os agentes federais e o GAECO havia resultado na prisão de diversos milicianos ligados ao capitão Adriano Magalhães, um dos coordenadores do Escritório do Crime, grupo de assassinos com extensa ficha de cadáveres no portfólio, a maior parte das mortes ligadas a disputas entre donos de máquinas de caça-níqueis. Lessa foi acusado pela Divisão de Homicídios e denunciado pelo Ministério Público Estadual como autor dos disparos que mataram Marielle e Anderson. Elcio de Queiroz, compadre de Lessa e amigo de infância da mulher do matador, foi chamado para dirigir o Cobalt Prata. Os tiras da Homicídios finalmente colhiam indícios que colocavam os dois suspeitos na cena do crime. O assassinato de Marielle e Anderson, como Curicica alertava, só poderia ser compreendido dentro de um contexto mais amplo. A história do submundo do crime do Rio e do envolvimento de seus personagens com as polícias ganhava novos capítulos e detalhes escandalosos. No início de sua trajetória na Polícia Militar, o sargento Rony Lessa era um jovem disposto a arriscar sua vida em nome de certos ideais. Mas, no fim, foi acusado de se tornar um matador mercenário a serviço da contravenção. O mais interessante nesse percurso é que o desvio não pode ser considerado um desvirtuamento de suas crenças da juventude. Em 1988, com 18 anos, ele serviu o exército e, no ano seguinte, se filiou à Escuderie Lecoq, o célebre grupo de policiais matadores criados para vingar a morte do detetive Milton Lecoq. O grupo também cultuava o símbolo da caveira e pregava o extermínio de bandidos, agindo em sociedade com os bicheiros. Até ser preso, em seus quase 30 anos de dupla jornada no crime, Lessa preservou o prestígio entre seus pares e a fama de herói. Nunca havia sido indiciado pela polícia em casos ligados ao jogo do bicho, apesar de seus colegas saberem de suas histórias com a contravenção. Tornou-se um homem rico. Morava numa mansão no mesmo condomínio do presidente da República, Jair Bolsonaro, na Barra da Tijuca. Andava de carro blindado e tinha uma lancha em sua casa de praia em Angra dos Reis. A pecha de policial assassino e mercenário nunca abalou sua imagem entre seus colegas, que o viam como um profissional disposto a atuar na linha de frente da guerra urbana e a matar em defesa dos valores de seus aliados. Lessa tinha 3 caveiras tatuadas no peito. A fama de matador implacável era motivo de orgulho, sentimento compartilhado por seus colegas de trabalho e seus amigos. O ingresso de Lessa na Polícia Militar ocorreu em novembro de 1991. No ano seguinte, entrou para o Batalhão de Choque. Entre 1993 e 1997, atuou no BOPE, mesmo sem ter feito o curso de operações táticas exigido para a função. Mostrava desprendimento e coragem nos tiroteios dos morros, e sua habilidade com armamentos pesados lhe conferiu a fama de máquina fria e precisa de matar. Em 2003, Lessa se tornou adido da Polícia Civil da antiga Delegacia de Repressão a Armas e Explosivos, extinta em 2011, depois de escândalos envolvendo negociatas entre policiais e criminosos. O trabalho conjunto entre policiais civis e militares, criado para aproximar as duas corporações no combate a sequestros, foi replicado em outras delegacias especiais e tornou-se uma incubadora de talentos para a contravenção. Juntava na mesma unidade a disposição guerreira dos militares com as históricas conexões dos policiais civis com o jogo do bicho. O lugar ideal para os bicheiros recrutarem mão de obra.
foram formados nesses núcleos alguns dos personagens mais temidos do submundo do crime do Rio de Janeiro. A vaga de Lessa na contravenção se abriu num momento tumultuado para os chefões do jogo. A geração dos patriarcas do bicho, que havia se organizado em torno de um conselho para dividir territórios e arbitrar conflitos, o Clube Barão de Drummond, estava envelhecendo. Com a chegada das máquinas de caça-níquel, os negócios continuavam lucrativos, mas a nossa geração parecia não se importar com a honra dos patriarcas e vivia se engalfinhando por poder e dinheiro. Alguns herdeiros desses espólios milionários travaram disputas sangrentas, desarticulando um equilíbrio de décadas. O crescimento desses confrontos abriu mercado para os matadores com treinamento de guerra, capazes de oferecer não apenas o homicídio de desafetos, mas também a impunidade, em razão da parceria com aqueles que deveriam investigar seus crimes. Futuros milicianos e militares parceiros do bicho foram recrutados entre os adidos da Delegacia Antissequestro, a DAS. De 1995 a 1997, na gestão do delegado Hélio Luz da Polícia Civil, a DAS havia sido referência na diminuição dos sequestros na cidade. Nos anos 2000, quando esse tipo de crime ficou sob controle, alguns policiais estreitaram a parceria com o bicho, junto com outras delegacias especiais. Entre os nomes saídos desses núcleos estava o sargento Marcos Vieira de Souza, o Falcon, assassinado em 2016, e que, em 2010, havia hasteado a bandeira do Brasil e do Rio no topo do Complexo do Alemão. Outro sargento reformado, Geraldo Antônio Pereira, assassinado no mesmo ano que Falcon, quando atuava como empresário de máquinas de caça-níquel e importante miliciano na Zona Oeste. E também foi o caso do próprio Orlando Curicica, que se tornou informante do grupo de policiais da DAS, depois de expulso da PM. Esses policiais se aproximaram da contravenção e se aproveitaram das possibilidades da gestão miliciana, que juntava o interesse pelas receitas do jogo com o domínio territorial exercido pelos paramilitares. Além dos negócios tradicionais, taxa de segurança, venda de gás, gatonete, essa colaboração garantia exclusividade para máquinas de caça-níquel dos grupos parceiros e também outras tarefas, conforme as habilidades de cada um. O assassinato era uma das mais valorizadas. A aproximação de Rony Lessa com a contravenção ocorreu em meados dos anos 2000, quando ele foi trabalhar na segurança de Rogério de Andrade, sobrinho do célebre bicheiro Castor de Andrade. As brigas pela herança do tio provocaram rachas e homicídios dentro da família. A confusão dos herdeiros começou logo depois da morte de Castor, em 1997. O mais ilustre bicheiro carioca morreu de infarte aos 71 anos, jogando cartas. Dividiu a herança em 3 partes, para o sobrinho Rogério de Andrade, o filho Paulo Roberto de Andrade, o Paulinho, e a filha Carmen Lúcia. Em outubro de 1998, Paulinho foi assassinado junto com seu segurança. As investigações apontaram Rogério como suspeito do mando. Os anos seguintes foram marcados por uma sucessão de assassinatos, o que causou violentos conflitos entre as 2 gangues da família e cerca de 50 mortes, segundo estimativas da polícia. Um mercado promissor para assassinos profissionais. Com sua grife de escaveira, Lessa soube aproveitar a oportunidade. Em outubro de 2009, Lessa integrava o 9º Batalhão da Polícia Militar e fazia bico como segurança de Rogério de Andrade, quando um atentado à bomba o fez perder a perna esquerda. Ele tinha acabado de entrar em seu carro, uma Hilux, quando a bomba explodiu embaixo da picape. O carro andou 100 metros e parou ao bater em um poste. Lessa tentou sair, mas ficou preso no cinto de segurança.
o sargento implantou uma prótese na perna amputada e se aposentou da polícia. Mas seguiu no crime. Em abril de 2010, uma bomba com um dispositivo semelhante a que mutilara Lessa explodiu no carro de Rogério de Andrade, um Toyota Corolla com blindagem para resistir a disparos de fuzil. A bomba também tinha sido colocada sob o veículo, no lado do banco do motorista. Naquele dia, quem dirigia o carro era o filho de Rogério, Diogo de Andrade, de apenas 17 anos. Ele morreu na hora. Rogério, que estava no banco do passageiro, saiu ferido. Não restavam dúvidas de que o acordo entre os patriarcas do bicho estava estremecido. Os contraventores do Rio tinham expandido as fronteiras dos jogos, atuavam em cassinos na América do Sul e tinham estreitado contatos com máfias internacionais, como a Bratva, a russa, e a família Abergil, israelense. Em compensação, os herdeiros iniciavam uma nova fase de disputas e vinganças, que envolvia não apenas membros das famílias, mas também outros clãs e quadrilhas. As redes da contravenção haviam se diversificado. Aliados e rivais tinham origens criminais diversas. Os grupos de policiais matadores, comprometidos com milícias em conflitos por territórios, ganhavam espaço na rede do bicho, no mercado das maquininhas de caça-níquel e do crime em geral. Rony Lessa, por exemplo, tinha frentes de negócios diversas, para aproveitar suas conexões com o bicho e habilidades de matador. Investigações apontaram ligações do ex-militar com as milícias de Rio das Pedras e de Gardênia Azul. Entre seus negócios legais, montou uma academia de ginástica na principal rua de comércio de Rio das Pedras e um estúdio de tatuagem, mas ganhava dinheiro de verdade com as atividades ilegais. Era apontado como sócio de um bingo clandestino na Barra, com mais de 80 máquinas de caça-níquel. Em setembro de 2018, depois da morte da Marielle, investigações indicaram que ele chegou a reclamar com um dos chefes dos investigadores do 16º Distrito Policial, Jorge Luiz Camilo Alves, a liberação de máquinas apreendidas no bingo. O investigador Camilo Alves havia sido preso na fase 2 da Operação Intocáveis, por suas ligações com a quadrilha que coordenava as construções de apartamentos irregulares em Muzema, chefiada pelo capitão Adriano da Nóbrega. Os investigadores identificaram que Lessa havia assumido negócios do ex-vereador e bombeiro Cristiano Girão, durante o período em que ele esteve preso, acusado de chefiar a milícia de Gardênia Azul. Como se não bastasse, o atirador estava sendo investigado pela intermediação no contrabando de armas. Quando foi preso pela morte de Marielle, a polícia encontrou peças para armar 117 fuzis calibre 5.56, que Lessa assumiu serem suas. A justiça estimou seus bens em 7 milhões de reais e bloqueou parte desse montante. Foi nesse ambiente explosivo, repleto de criminosos bem armados, poderosos e ricos, imbricados havia décadas nas instituições estaduais de segurança, que Orlando Curicica se ofereceu para ajudar a desvendar. Curicica também conhecia bastante a vida do capitão Adriano Magalhães da Nóbrega, que havia atuado como segurança de familiares que disputavam o espólio do bicheiro Valdemir Garcia, o Miro. Segundo Curicica, o capitão funcionava como um headhunter de matadores, profissionalizando a morte por encomenda e criando oportunidades rentáveis para pistoleiros urbanos. Todo esse cenário de disputas e assassinatos era conhecido de perto por policiais civis e investigadores da Divisão de Homicídios, e havia produzido uma longa lista de cadáveres, entre os quais muitos eram seus próprios pares. Várias mortes de figuras importantes, contudo, continuavam sem autoria definida. Havia um modus operandi nesses grupos de matadores, quase uma assinatura: uso de submetralhadora, carro clonado, ausência de vestígios,
assassinatos precisos com uma rajada. Muitos participantes eram conhecidos. Mesmo com tantos sinais, a suspeita de envolvimento de integrantes desse consórcio de matadores no assassinato de Marielle e Anderson só começou a ser levada a sério pelas investigações a partir de agosto de 2018, 5 meses depois do crime, com a entrada de agentes federais e do GAECO, no caso. Curicica, que se imaginava ser enterrado vivo no Presídio Federal de Mossoró, depois de muito insistir, conseguiu falar com o corregedor dos presídios e com o diretor da penitenciária, a fim de ser ouvido pelo Ministério Público Federal. No dia 22 de agosto, 2 procuradores federais foram tomar o depoimento de Curicica. Ele contou sobre as tentativas fracassadas para esclarecer sua inocência no caso Marielle. Disse que ele e sua família no Rio estavam em risco e tinha muitas informações e que estava preocupado. Não queria ser embuchado com outros diversos casos de homicídios. As histórias que ele contou, se verdadeiras, tinham potencial para encaixar muitas peças daquele quebra-cabeça. Os procuradores que o ouviam, contudo, possuíam pouca familiaridade com o cenário do crime no Rio. Uma semana depois, no dia 1º de setembro, o GAECO finalmente foi designado pelo Ministério Público do Rio para acompanhar as investigações do crime, a pedido da nova promotora do caso, Letícia Emili. Ato contínuo, Letícia e a chefe do GAECO, Simone Sibilio, começaram a articular a viagem para Mossoró. As duas ouviram Curicica no dia 25 de setembro e saíram de lá com novas frentes para investigar o submundo do Rio. O papel do escritório do crime, os homicídios ocorridos no passado, a ligação com o jogo do bicho, as propinas pagas à divisão de homicídio. Essas informações davam nova perspectiva à investigação no percurso trilhado pelas milícias. Naquele dia, o nome de Rony Lessa surgiu pela primeira vez no radar das autoridades. Curicica, contudo, acreditava que seu esforço seria em vão. Só que a DH, Divisão de Homicídios, tem o seguinte pensamento. Só temos que a DH, a Divisão de Homicídios, tem o seguinte pensamento. Só temos tempo para acusar o Orlando e outros acusados eles não querem. Por quê? Porque eles vão se acusar. Curicica tentou explicar as duas, como consta no depoimento dele, a que tive acesso. Entendeu? Dissolver o escritório do crime, eu tenho elementos que botam todos eles na cadeia. A promotora Letícia perguntou o que ele sabia sobre a morte de Marielle. Curicica afirmou que o ideal era começar ao contrário, desvendando primeiro as outras mortes semelhantes à dela. Depois, discorreu sobre os territórios de atuação dos grupos de matadores. Toda a área do 18º, Rio das Pedras, Curicica, Gardênia, toda aquela área, porque tem a Gardênia, né? Tem o Lessa. Vocês sabem do Lessa? Perguntou às promotoras. Não, respondeu Simone. Do sem perna, insistiu Curicica, referindo-se à prótese na perna esquerda do Lessa. O que a bomba explodiu dentro do carro dele e perdeu a perna? O policial militar. Simone voltou a dizer que não o conhecia. Curicica continuou. Foi baleado na UPP tem 2 meses, 4 meses, 5 meses, mencionando uma tentativa de assalto em 27 de abril, quando ele levara um tiro no pescoço 1 mês e meio depois da morte de Marielle e Anderson. Não, se sei, não estou me recordando agora. Honestamente, não estou me recordando agora, disse Letícia. Curicica falou sobre os potenciais envolvidos. Então, o leque é muito grande, entendeu? Que eu até agora queria ajudar vocês e eu até quero, mas é um monte de coisa envolvida nisso, principalmente proteção à minha família. De início, Curicica desconfiou das promotoras, por elas terem vindo do Ministério Público do Rio, mas as duas conquistaram a sua confiança. Desde que Curicica tinha começado a falar com as autoridades federais, passou a sofrer retaliações, como previu que aconteceria. Ele soube, pelas promotoras, que o caminhão de água que pertencia a Thaís, sua mulher, tinha sido incendiado no dia anterior.
O incêndio havia ocorrido no Terreirão, a área onde Curicica tinha influência antes de ser preso. Depois de ser envolvido no caso Marielle, ele foi acusado de outros homicídios, que ele alegou serem casos embuchados. Desde que se mostrou disposto a colaborar nas investigações do assassinato de Marielle Anderson, ele disse às promotoras tinha sido acusado de 6 novos homicídios. Contar o que sabia era a única forma de se proteger dessa avalanche. Ele contou sobre 3 homicídios, o que ajudou a apontar os suspeitos da morte de Marielle e Anderson. O primeiro foi o assassinato de Ailton Scafura, em junho de 2017, 5 meses depois de deixar a prisão, quando tentava se reerguer no comércio de máquinas de caça-níquel. Ailton estava hospedado no Hotel Transamérica, na Barra, com sua namorada, a policial militar Franciene de Souza, que também morreu. 3 homens encapuzados, armados com pistolas e fuzis, entraram pela garagem do hotel e subiram 8 andares de escada até o quarto do casal. Arrombaram a porta a tiros e executaram Ailton e Franciene, que haviam se trancado no banheiro. Os disparos de fuzil atravessaram a porta e os 2 morreram ao lado do vaso sanitário. Apesar das circunstâncias escandalosas, o crime não foi esclarecido pela divisão de homicídios. O segundo homicídio relatado por Curicica foi o do subtenente Marcos Falcon, o policial que hasteara as bandeiras no Alemão. Em setembro de 2016, homens encapuzados invadiram seu comitê de campanha, em Madureira, uma semana antes da eleição em que concorreria a vereador. Em abril daquele ano, ele havia sido eleito presidente da Portela. 2 atiradores entraram no comitê, um ficou no carro e outro fez a guarda do lado de fora. Falcon levou 4 tiros de fuzil no peito e na cabeça. Apesar da visibilidade política da vítima, os assassinos não se intimidaram e o mataram diante de diversas testemunhas. A confiança na impunidade se confirmou. 4 anos depois, os autores não tinham sido descobertos. Em maio do mesmo ano de 2016, 4 meses antes da morte de Falcon, 3 encapuzados mataram o sargento reformado Geraldo Antônio Pereira, quando ele saía de uma academia. Estava acompanhado de um segurança e do ex-inspetor Hélio Machado da Conceição, o Elinho, que ficou ferido. Pereira era apontado como um dos principais milicianos da Zona Oeste. Além de extorsão, cobranças de taxas e venda de gás, atuava no ramo das maquininhas caça-níquel. Era da escola dos policiais mineiros do 18º Batalhão e chegou a ser expulso da polícia em 1997, quando veio a público um vídeo em que ele torturava jovens na Cidade de Deus. O escândalo eclodiu na mesma época do rumoroso caso da Favela Naval, em São Paulo, em que policiais militares foram filmados torturando jovens no bairro. Passada a comoção, Pereira conseguiu na justiça reverter a expulsão e voltou a trabalhar na PM. Nos anos 2000, tornou-se adido da divisão antissequestro com Falcon. Elinho, que estava do lado da vítima e sobreviveu, tinha ficha corrida como integrante da turma do delegado Álvaro Lins, chefe de polícia dos governos Antony e Rosinha Garotinho. Formado por inspetores conhecidos como os Inhos, o grupo era composto por Elinho, Jorginho, Fabinho, Marinho e Paulinho. O bando organizava, sob a supervisão de Lins, o aluguel de delegacias para delegados e políticos interessados nos arregos de criminosos. Curicica tornou-se funcionário dos negócios criminosos de Pereira em 2007, quando foi chamado para trabalhar como segurança do miliciano. Em seguida, assumiu o comando das seguranças da milícia em bairros da Zona Oeste. Logo depois do assassinato do chefe, Curicica disse que foi à academia onde o crime ocorreu e assistiu às imagens da execução. Conseguiu reconhecer um dos atiradores, apesar da balavlaca que ele vestia.
Segundo disse as promotoras, era o ex-policial militar Antônio Eugênio de Souza Freitas, o Batoré, um dos principais matadores do escritório do crime. Ele fazia parte do grupo do capitão Adriano da Nóbrega, desde a época dos conflitos pelo espólio do bicheiro Maninho, em 2005. De acordo com Curicica, Batoré assumiu a coordenação dos assassinatos depois que Adriano passou a gerir milícias e máquinas de caça-níquel na Zona Oeste. Batoré era suspeito de participação nos assassinatos de Ailton e Falcon, mas morreu antes que pudesse prestar esclarecimentos. Em junho de 2019, foi atingido por disparos numa operação policial com mais de 100 homens no Morro do Dendê, na Ilha do Governador, para prender o traficante Fernando Gomes de Freitas, o Fernandinho Garabu, um dos donos de morro mais longevos do Rio. Batoré era apontado como sócio e sucessor de Garabu, no novo modelo que aproximava as milícias e o tráfico. Muitos especulavam que a morte de Batoré foi queima de arquivo. O esquema que juntava milícias, caça-níqueis e assassinos profissionais dependia da omissão de investigadores no desvendamento de assassinatos, mesmo os mais gritantes, como os casos de Escafura, Falcon e do próprio Pereira. Entender a configuração dessas alianças, argumentou Curicica em seu depoimento às promotoras, as ajudaria a conhecer o ambiente de impunidade em que fora gestado o assassinato de Marielle e Anderson, em plena vigência da intervenção federal no Estado. A força dessa rede era grande porque envolvia contatos em diversas instituições. Esse era o segredo de sua longevidade. Os indivíduos podiam ser presos, mortos e trocados, mas a estrutura se mantinha intacta e permitia ao crime seguir faturando. Não seriam as Forças Armadas, comandadas por um presidente frágil como Michel Temer, que iriam intimidá-los. Curicica falou ainda sobre a desastrada tentativa de embucharem o duplo homicídio em suas costas. A forma como a trama foi montada e os personagens envolvidos ajudaram a dar consistência a seus relatos. Ele contou que os problemas começaram quando Pereira, seu antigo patrão, sentiu-se ameaçado por Jorge Luiz Fernandes, o Jorginho, um dos inhos da turma de Álvaro Lins. Jorginho, além de alugar delegacias, era sócio de Pereira no arrendamento de máquinas de caça-níquel de Rogério de Andrade, em Jacarepaguá. Eles pagavam o aluguel e ficavam com o dinheiro das apostas. Jorginho e Pereira se estranharam primeiro por questões financeiras. A Polícia Federal vinha fazendo batidas nos bingos de Jacarepaguá, Barra e Recreio, o que causava prejuízo ao miliciano. Para diminuir as perdas, Pereira descontava o valor do aluguel das máquinas apreendidas na hora de pagar a Andrade, que não gostou da ousadia. Jorginho interveio em favor do capo. Para azedar a relação entre os dois, Jorginho, segundo Curicica, mandou matar o braço direito de Pereira, o cabo Rones José do Couto Júnior, que atuava nas milícias. A partir daí, surgiram boatos de que Pereira atacaria Rogério de Andrade e de que Rogério acionaria o escritório do crime para matar Pereira. Curicica, como segurança, dizia ao chefe para tomar cuidado. Ele sabia que o conflito entre os dois podia sugá-lo para a confusão. Foi o que ocorreu. Depois do assassinato de Pereira, Curicica disse ter sido procurado por Jorginho para fazer as pazes e estancar o ciclo de vinganças. Foi proposto um acordo. Curicica herdaria a parte que era da segurança privada da milícia em Jacarepaguá, Barra e Recreio, enquanto Jorginho ficaria com as máquinas de caça-níquel. Para convencer Curicica, Jorginho teria pagado propina para os delegados da divisão de homicídios não investigarem a morte de seu chefe. Curicica teria presenciado a entrega da mala. Jorginho queria mostrar que a polícia estava sob controle. Curicica sabia que não tinha alternativa e engoliu o armistício. Mas o clima de desconfiança continuava.
A testemunha contou às promotoras que passou a sofrer represálias e que escapou da morte por pouco. O assassinato, segundo ele, deveria ter ocorrido quando o COR, o Grupo de Operação Policial da Polícia Civil, foi à sua casa forjar um auto de resistência e matá-lo. Como o dia seguinte era a festa de aniversário do filho dele, a casa estava cheia de familiares vindos de outras cidades. Quando os policiais chegaram, sua mulher, Thaís, entrou na frente para que os policiais não o assassinassem. Acabou preso por causa do flagrante de uma arma fria em casa. Era outubro de 2017 e ele foi levado para Bangu 9, ala reservada a milicianos. Jorginho, segundo Curicica, teria herdado seus negócios na Zona Oeste depois de sua prisão. Por isso, o rival queria mantê-lo afastado pelo maior tempo possível. Como matá-lo havia ficado difícil, mas não impossível, eles tentaram mandar comida com veneno para Curicica em Bangu 9. A estratégia era mantê-lo na prisão. Foi aí que surgiu a armação para incriminá-lo pela morte de Marielle e Anderson. Apesar de a divisão de homicídio ter engolido a farsa e pressionado Curicica a confessar, deu tudo errado. Curicica resolveu contar os podres do submundo criminal, chacoalhando a investigação do caso Marielle, que caminhava a passos de tartaruga. 20 dias depois do depoimento de Curicica às promotoras, as coisas começaram a andar na divisão de homicídios. Os policiais civis, contudo, tentaram ganhar os méritos pelas novas descobertas. O chefe da investigação, Giniton Lages, disse que a participação de Rony Lessa tinha sido revelada por denúncia anônima no dia 15 de outubro, informando que o ex-policial, conhecido como Lessa, apelidado de Perneta, era o autor do duplo homicídio. Segundo a testemunha anônima, ele teria saído do restaurante Tamboril, no Quebra-Mar, para praticar o crime, e recebido R$200 mil. A partir dessas pistas frágeis, teve início a coleta de provas para confirmar as suspeitas sobre a presença de Lessa no carro e a participação de Elcio de Queiroz como motorista. Os dois foram presos no dia 12 de março do ano seguinte, 2019. O chefe da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, acusado por Curicica de organizar o pagamento de propinas para que homicídios não fossem investigados, sempre negou as acusações. Giniton Lages também era enfático em garantir o compromisso de Barbosa com a elucidação do caso. Os dois alegavam que Curicica tinha interesse em prejudicá-los para desqualificar as acusações de que ele próprio era alvo. Mesmo assim, logo depois de apontados os nomes dos executores, Lages foi removido do caso. Sob nova direção do delegado Daniel Rosa, os investigadores teriam que ir para as ruas e recuperar o tempo perdido, correr atrás de provas que pudessem condenar os dois que participaram da execução de Marielle e Anderson no tribunal do júri. Seria preciso identificar a posição dos celulares captada pelas antenas no dia do crime, conferir a pesquisa de Lessa sobre a agenda de Marielle nos dias anteriores ao crime, comparar a tatuagem do atirador capturada por uma das câmeras de rua com a do acusado, saber mais sobre o carro clonado e suas rotas, localizar as armas do crime jogadas no mar. No Presídio Federal de Porto Velho, os acusados Rony Lessa e Elcio de Queiroz negavam com veemência sua participação no crime, apresentando álibis e justificativas para as pesquisas que fizeram na agenda de Marielle e para outras acusações. A polícia e os promotores, no entanto, acumulavam indícios contundentes contra eles. Ainda faltava, porém, encarar o principal desafio da investigação. Mais de 2 anos depois do crime, 2 grandes perguntas sobre o caso permaneciam em aberto. Quem havia mandado matar Marielle e por quê? Dado o quadro de degradação moral dos possíveis envolvidos e a dimensão da rede em que atuavam, o rol de perfis suspeitos era imenso. O primeiro nome foi apontado pela Procuradoria-Geral da República, em setembro de 2019.
um dia antes de Raquel Dodge deixar a chefia da instituição. Era Domingos Brazão, ex-vereador, ex-deputado estadual e conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado, o TCE. O nome de Brazão havia aparecido no inquérito em que a PF investigara por quase um ano a armação contra Curicica e o vereador Marcelo Siciliano. Mesmo fora do caso Marielle, a PF investigou a farsa, apostando que através dela poderia chegar ao mandante. De acordo com a Polícia Federal, o conselheiro Domingos Brazão teria ajudado a denunciar os falsos autores para que pudesse permanecer impune da autoria dos assassinatos de Marielle e Anderson. A armação teria começado com um funcionário de seu gabinete, no TCE. O policial federal aposentado Gilberto Ribeiro da Costa. Costa teria apresentado o miliciano Rodrigo Ferreira, o Ferreirinha, ao delegado federal Hélio Christian, que tomou o depoimento mentiroso. A advogada de Ferreirinha, Camila Nogueira, teria ajudado o grupo. Brazão e os 4 foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal de Justiça, o STJ. Raquel Dodge pediu a federalização da investigação que apontava Brazão como mandante do crime. Porém, o pedido foi negado pelo STJ em maio de 2020. A prova mais importante de que Brazão era o mentor da trama do duplo homicídio foi a gravação de uma conversa entre Siciliano e o presidente da Associação de Moradores de Rio das Pedras, Jorge Alberto Moretti, o Beto Bomba. No áudio, eles falaram sobre os supostos responsáveis pelo crime. Os diálogos, registrados em 8 de fevereiro de 2019, 11 meses depois do assassinato de Marielle e Anderson, estavam gravados no celular de Siciliano, apreendido pelos policiais federais. Na época, Siciliano e Curicica eram considerados os principais suspeitos do crime. Durante a conversa, Siciliano perguntou a Beto Bomba quem tinha mandado matar Marielle e recebeu a resposta de bate-pronto, com detalhes. De repente, a história, que até então era um segredo inacessível, escondido por quase um ano, começou a ser contada sem constrangimento em um telefone suspeito de estar grampeado por aqueles que sabem como funciona uma investigação. Ou então começou a ser construída a versão que ambos desejavam levar às autoridades e ao público. No telefonema, Bomba disse: "Lembra os caras que pegaram o Pereira?" Sargento miliciano Geraldo Antônio Pereira. "O Nadinho, o Josinaldo Francisco da Cruz? É o mesmo grupo, sabe disso, né?" Siciliano se mostrou por dentro dos boatos. "É o que falam, né? É o escritório do crime, né?" Na época desse diálogo, a Operação Os Intocáveis contra o grupo de matadores já havia se tornado pública. Beto Bomba confirmou a participação do escritório. "É verdade, pô. Agora, essa parada de Marielle aqui, nós, ninguém, papo de homem, conhece, nem conhecia. Não sabia nem que essa mulher existia na vida." Bomba seguiu com a história que tentava inocentar a si e partes de seus amigos. "Só que o senhor Brazão veio aqui fazer um pedido para um dos nossos aqui, que fez contato com o pessoal do escritório do crime. Fora o do capitão Adriano, sem consentimento do Adriano. Os moleques foram lá, montaram uma cabrazinha, fizeram o trabalho de casa, tudo bonitinho, bababá. Escoltaram, esperaram, papapá, papapum. Foram lá e tacaram fogo nela, Marielle. Depois do trabalho de casa feito, o seu Brazão fez o outro trabalho, que é o Disque Denúncia, e plantaram um cara para jogar nas suas costas." Siciliano questionou o interlocutor. Mas se prenderem o Adriano vai falar, né, irmão? Você acha que o Adriano vai... Antes de acabar a frase, ele foi cortado pelo miliciano de Rio das Pedras. "O Adriano não tem nada a ver com isso. O Adriano morre e não fala, chefe. E não acham o Adriano. Se sair um mandato de prisão para o Adriano, eles não acham nunca."
Beto Bomba, então, falou do valor que Brazão teria pagado aos assassinos. Aí o que acontece? Saiu essa parada. Ele, Brazão, foi e fez esse contato. O bagulhinho foi 500 contos, irmão. 500 cruzeiros. Siciliano perguntou, mas qual o motivo, irmão? A resposta de Beto Bomba foi, ô chefe, aí eu não sei qual o motivo do senhor Brazão com ela. Não sei mesmo, de coração. Mas algum problema eles tinham, entre eles dois. Siciliano, como quem não queria nada, levantou uma hipótese que vinha sendo discutida entre os investigadores da homicídios. Eles chegaram a falar que foi por causa do MDB, né, cara? Que foi por causa do Jorge Pisciani, Paulo Melo, Edson Albartassi, que ele teria contratado. Beto Bomba confirmou e implicou um nome que ainda não tinha entrado na história. Então, Pisciani, o papo veio que foi a pedido de Pisciani, para Brazão. E Brazão chegou em quem de direito, e aí foram fazendo cerco, você entendeu? Beto Bomba seguiu sem freios na língua e disse a Siciliano que sabia o nome dos 3 moleques que tinham feito o serviço. Vou te falar aqui pra gente, hein, chefe? Morre aqui, hein? Madi, Macaquinho, que está foragido, e Leléu. E tinha uma guarida de um oficial, dando suporte para eles. E se eles tomassem um bote no meio do caminho, que é o Ronald, que ia salvar os moleques. Mas isso é a pedido do malandragem, do senhor Brazão. Tudo isso saiu do senhor Brazão. Depois Bomba citou também o nome de Fininho, Marcos Vinícius Reis dos Santos, como responsável por colocar Brazão em contato com o escritório do crime. Apesar das frases assertivas de Bomba, havia razões para pôr em dúvida os fatos relatados na conversa. Siciliano era suspeito de ter mandado matar Marielle e precisava desviar o foco de si. Beto Bomba estava foragido da justiça havia 2 semanas, por ser alvo da Operação Os Intocáveis, que em 22 de janeiro de 2019 atingira o coração da milícia de Rio das Pedras. Ele era uma figura suspeita. Já havia manipulado investigações, como em 2008 e 2009, na tentativa de assassinato de 2 pessoas, Maria do Socorro, mulher do miliciano Félix Tostes, e Nadinho, cujo assassinato foi consumado pouco tempo depois do atentado. A investigação dessas 2 ocorrências não deu em nada, apesar de indícios apontarem para a Bomba e seus colegas milicianos. Os ataques a Maria do Socorro e a Nadinho marcaram a ascensão da organização comandada pelo capitão Adriano. Com a participação de Bomba, o grupo passou a apostar na grilagem e na verticalização de imóveis em Rio das Pedras e Muzema. No diálogo gravado com Siciliano, Beto Bomba se esforçou para inocentar o capitão Adriano. Bomba foi preso em maio de 2019, 4 meses depois da Operação Os Intocáveis. Adriano permaneceu mais de 1 ano foragido, até ser morto, em fevereiro de 2020. Numa controversa operação policial na Bahia. Já o Major Ronald, segundo na hierarquia de Rio das Pedras, e que, pelo diálogo, teria dado cobertura aos assassinos no dia da execução, foi preso no dia da operação. Em maio foi preso Fininho, apontado por Bomba, na conversa interceptada, como intermediário entre Brazão e os assassinos. Os 3 supostos autores mencionados por Bomba também eram ligados ao escritório do crime. Macaquinho, Edmilson Gomes Menezes, e Leléu, Leonardo Lucas Pereira, foram apontados, em denúncias do Ministério Público, como integrantes das milícias do Morro do Fubá. Madi, Leonardo Gouveia da Silva, foi preso em junho de 2020, junto com seu irmão, Leonardo Gouveia da Silva, o Tonhão, acusado de ter assumido a chefia do escritório do crime por indicação do capitão Adriano. De acordo com as investigações, Madi estava envolvido em pelo menos mais 3 homicídios,
entre os quais o do empresário Marcelo Diotti da Mata, miliciano que também atuava na exploração de máquinas de caça-níquel em Gardênia Azul. Diotti foi assassinado num restaurante na Barra da Tijuca na mesma noite da morte de Marielle. Ele era marido de MC Samantha, ex-mulher de Cristiano Girão, miliciano que depois seria apontado como suspeito de ser um dos mentores da morte de Marielle. A investigação implicou o capitão Adriano como mandante da morte de Diotti. Madi também participou do assassinato de Ailton Escafura, em junho de 2017, e de Alcebiades Paes Garcia, o Bide, irmão do bicheiro Maninho, em fevereiro de 2020. O mandante do crime de Marielle, contudo, seguia desconhecido. A acusação contra Brazão e o diálogo gravado entre Beto Bomba e Siciliano pareciam armados para acobertar os reais autores e despistar a opinião pública ou empurrar para as costas de outros as suspeitas que pairavam sobre eles. A frequência com que esse teatro de versões ocorria tornava o caso mais escandaloso. Foi o que disse Brazão quando interrogado por jornalistas sobre sua participação na morte de Marielle e sobre as acusações contra ele, extraídas da conversa entre Bomba e Siciliano. Em Marielle, o documentário, produzido pela equipe de jornalismo da TV Globo, depois de negar o assassinato, Brazão fala sobre o áudio. O pessoal vem conversar no telefone sobre um assunto desses. São bem inocentezinhos, não são? São meninos do jardim de infância. Depois disso tudo, das várias buscas e apreensão, o outro também, e resolveram conversar sobre o ocorrido, tirando das costas desses caras e colocando nas costas do outro. Os malandros do Morro do Fubá, da Praça Seca, é um teatrinho. Eu que sou mais bobo não posso acreditar nesse teatrinho. Imagina se os delegados dão homicídios e os procuradores vão acreditar. A quem interessa, eu não sei. É um teatrinho montado. Se eles quisessem conversar, certamente eles não iam buscar o telefone celular. Foi a tentativa de tentar, entre aspas, fazer a transferência da pica para alguém. Nascido em Jacarepaguá, Brazão fincou raízes na zona oeste da cidade. Tinha uma carreira longeva no Parlamento do Rio e viu crescer sua influência à medida que as milícias se fortaleciam. Foi eleito pela primeira vez em 1996, para o cargo de vereador. 2 anos depois, elegeu-se deputado estadual e ingressou numa Assembleia Legislativa em que Sérgio Cabral, Jorge Pisciano e Paulo Melo se articulavam havia 8 anos para receber propinas pela concessão de obras públicas. A força eleitoral de Brazão vinha de sua relação assistencialista com os moradores das comunidades, onde obtinha votos em troca de cestas básicas, cursos e remédios. Seu poder nos bairros onde atuava era fortalecido por suas ligações com o submundo do crime, mais antigas do que sua amizade com os políticos. Em 1987, aos 22 anos, foi preso por homicídio, mas absolvido pela justiça sob a alegação de legítima defesa. Brazão havia começado no ramo de ferro velho e de receptação de carros roubados, segundo o relato de Ferreirinha aos agentes federais. Sempre teve influência em Rio das Pedras, onde ele, o irmão Chiquinho e o cunhado Pedro conseguiam parte dos votos que garantiam as eleições dos membros de seu clã. Brazão chegou a ter seu mandato de deputado cassado em 2011, por acusações de compra de votos através do seu centro social, mas retomou na justiça. De acordo com Curicica, Brazão tinha relacionamento com Jorginho e laços antigos com o escritório do crime. Embora possuísse essa longa ficha corrida, ainda havia dúvidas sobre sua participação no assassinato de Marielle e Anderson, e lacunas a ser preenchidas. Por que matar Marielle justamente quando as Forças Armadas e a imprensa faziam do Rio de Janeiro o centro das atenções do país? Brazão se arriscaria naquele momento?
Quem teria tamanho atrevimento? As ligações de Lessa com o bicho e o caça-níquel poderiam apontar novos suspeitos? Os negócios de Lessa com Cristiano Girão colocavam o ex-vereador no rol de suspeitos como mandante do crime, motivado pelo desejo de se vingar dos participantes da CPI das milícias, cujas investigações ajudaram a mandá-lo para a prisão. Os promotores apontariam ainda suspeitas da ligação entre Girão e Lessa, em um caso de duplo homicídio ocorrido em junho de 2014, envolvendo disputas na região de Gardênia Azul. As mortes de Marielle e de Diote, ocorridas no mesmo dia, poderiam ter sido articuladas por grupos que tinham interesses em comum? Madi, do escritório do crime, e Lessa poderiam ter combinado uma operação casada? Capitão Adriano, Girão e Lessa poderiam ter agido em parceria nessa empreitada? Apesar das dúvidas e dos muitos assassinatos possíveis e esquemas imagináveis, havia um contraponto nessa história. Um político que comprava essa briga havia mais de uma década, com um alvo imaginário desenhado no peito: Marcelo Freixo. Desde que entrou na política e presidira a CPI das milícias em 2008, causa da prisão de centenas de milicianos, o deputado havia se tornado o antípoda dos adoradores de caveiras. Enquanto os paramilitares e seus aliados viam na violência um mal necessário para estabelecer a ordem no Rio, Freixo arriscava a vida na defesa dos princípios abstratos, como o Estado de Direito, direitos humanos e democracia. O assassinato de Marielle Franco poderia ter sido uma forma de atingi-lo? No início dos anos 1990, Marcelo era professor de História e integrava a diretoria do Sindicato de Professores. Começou a frequentar o sistema penitenciário para coordenar projetos de educação popular para detentos. O contato próximo com a população carcerária fez com que fosse chamado para mediar as rebeliões que começaram a eclodir nos anos 2000. Cabia a Freixo fazer a ponte entre presos rebelados e os policiais do BOPE, para evitar tragédias como a de Carandiru, em São Paulo, que, em 1992, terminou com a morte de 111 presos. A presença do ativista nas mediações tornou-se intensa depois de abril de 2002, quando a transferência de Fernandinho Beiramar da carceragem da Polícia Federal, em Brasília, para Bangu 1, no Rio, produziu consequências explosivas. O destino do principal matuto do Comando Vermelho, capturado nas selvas colombianas no ano anterior, havia se tornado pauta central no debate público. No mês seguinte à chegada de Beiramar a Bangu 1, em maio de 2002, as paredes do prédio da Secretaria de Direitos Humanos, no centro do Rio, foram alvejadas por dezenas de tiros de fuzil. 2 cartazes com a assinatura do Comando Vermelho e ameaças ao governo foram afixadas em frente ao prédio. As suspeitas sempre se voltaram para Bangu 1. Ainda naquele mês, escutas do Ministério Público Estadual indicaram que Beiramar tinha comprado um míssil Stinger e negociado drogas de dentro do presídio, considerado a principal unidade de segurança máxima do Rio de Janeiro. No começo da tarde do dia 12 de setembro de 2002, Marcelo Freixo foi chamado para mediar a rebelião deflagrada por uma das maiores inimizades do submundo do crime no Rio. De um lado, o E, o assassino de Orlando Jogador e líder da Amigos dos Amigos. De outro, os antigos parceiros de Jogador, Marcinho VP e Fernandinho Beiramar, sequiosos de vingança para lavar a honra do Comando Vermelho. O rastilho foi aceso quando Marcinho VP recebeu a informação de que o E tinha subornado um carcereiro para conseguir as chaves de Bangu 1 e exterminar os integrantes do Comando Vermelho. Os presos de facções rivais ficavam em alas diferentes. Marcinho VP ofereceu um valor maior para o mesmo funcionário e ganhou o leilão. Essa foi uma das versões contadas pelos presos.
A ideia do grupo era fugir do presídio de segurança máxima, mas quando os rebelados estavam no pátio, indo em direção à porta, foram flagrados por agentes dos serviços de operações externas. Diante da impossibilidade de fuga, os presos do Comando Vermelho voltaram ao prédio e partiram com armas e bombas para cima dos detentos da facção rival. O inimigo de Marcinho e de Beiramar, morreu a tiros e depois teve o corpo queimado por um colchão em chamas. Outros 3 detentos da mesma facção foram mortos pelos rebelados. Conversei com um preso que presenciou o evento e disse que Beiramar não participou do ataque. Para evitar o ingresso da tropa de choque, os presos fizeram 8 reféns. Marcelo Freixo, que passava o dia de folga com a família, foi acionado. Policiais do BOPE foram buscá-lo em casa para ele fazer a mediação. A negociação durou cerca de 18 horas. O ativista dispensou o colete à prova de balas, não só para conquistar a confiança dos presos, mas também para evitar ações afoitas do choque. Ao entrar, logo avistou entre os reféns um carcereiro amarrado a um botijão de gás. Era um funcionário que costumava receber o professor de história com provocações sobre a defesa dos direitos de bandidos, e considerado truculento pelos presos. Enquanto as negociações se desenrolavam, conversando com os presos pelas grades, Freixo exigiu que o carcereiro fosse o primeiro refém a ser liberado. Em caso de confusão, o mediador avaliou: aquela seria a vítima preferencial dos detentos. Os presos se recusaram a soltá-lo e ofereceram outros nomes, mas Freixo ameaçou deixar a negociação. Os rebelados cederam e libertaram o refém antes dos outros. A rebelião acabou sem que nenhum refém morresse. A abertura e a flexibilidade de Freixo para dialogar com os diversos lados o levou para a política. Em 2006, ele se candidatou, pelo PSOL, à Assembleia Legislativa do Rio, num movimento raro no campo da esquerda, em geral esquivo à bandeira da segurança pública. Em julho de 2006, quando Freixo começava a buscar votos, seu irmão mais novo, Renato, foi assassinado. Renato era síndico de um condomínio em Niterói e tinha recebido ameaças por ter substituído um grupo de policiais militares que faziam a segurança no local. Na noite do crime, 2 homens em uma moto interceptaram o carro de Renato na entrada do condomínio e o executaram. Sua mulher recebeu um tiro no ombro, mas sobreviveu. A Polícia Civil do Rio demorou 14 anos para concluir o inquérito e chegar aos suspeitos, um ex-policial e 2 policiais militares que tinham sido demitidos da empresa de segurança do condomínio. Freixo quase desistiu de concorrer depois da morte do irmão, mas foi convencido a continuar. Passou raspando e conquistou a última vaga entre as 70 cadeiras da Assembleia. Em seu 3º dia como deputado, Freixo apresentou o pedido de CPI das milícias, para deboche dos colegas, alguns deles milicianos, que se sentiam intocáveis e se divertiam com a ingenuidade do novato. Quando a CPI foi aprovada, 1 ano e meio depois, Freixo deixou de fora o caso do assassinato de seu irmão, para que ninguém o acusasse de agir por motivações pessoais. Apesar da revolta, avaliou que era fundamental não misturar o público com o privado. Ainda em 2006, o candidato ganhou o apoio de um núcleo de jovens ativistas do Complexo da Maré e, uma vez eleito deputado, ofereceu ao grupo 2 vagas de assessor em seu gabinete. A primeira indicada pelos jovens foi uma jornalista e comunicadora popular de 24 anos, chamada Renata Souza, que em 2018 se elegeria deputada estadual e, 2 anos depois, seria a candidata do PSOL à Prefeitura do Rio. A segunda, uma socióloga chamada Marielle Franco. Ela tinha apenas 27 anos, mas acumulava experiências nos campos pessoal e profissional.
trabalhou como camelô, pertenceu a pastorais da Igreja Católica e foi dançarina da equipe de funk Furacão 2000. Estudou em cursinhos populares, entrou na Faculdade de Ciências Sociais da PUC-Rio com bolsa do ProUni e depois partiu para o mestrado em Administração Pública na Universidade Federal Fluminense. Aos 19 anos, tornou-se mãe de uma menina, Luiara. Em 2000, passou a militar pelos direitos humanos depois de perder uma amiga assassinada em um tiroteio entre traficantes e policiais. Em 2002, separou-se do marido, levantou a bandeira LGBT e se apaixonou por sua futura companheira, Mônica Benício. Marielle trabalhou por 10 anos no gabinete de Freixo, ajudando familiares de vítimas de violência, desde moradores de favelas até familiares de trabalhadores da polícia. Deixou o posto em 2016, ano em que se elegeu vereadora pelo PSOL. Com uma competente equipe de assessores e a visibilidade da CPI das milícias, Freixo ganhou protagonismo entre as lideranças de esquerda do Rio. Se em 2007 ele tinha conseguido pouco mais de 13 mil votos, 4 anos depois, sua base de eleitores cresceu de forma exponencial. Em 2010, foi o segundo deputado estadual mais votado, com o apoio de mais de 177 mil eleitores, fama que ampliou com o seu sucesso, naquele ano, do filme Tropa de Elite 2, de José Padilha. O personagem Diogo Fraga, um professor de história que se torna deputado e preside uma CPI contra as milícias, foi inspirado em Freixo. A cena que abre o filme se baseia em sua experiência como mediador da rebelião de Bangu 1, em 2002. O herói da saga, no entanto, é o carismático Capitão Nascimento, policial violento e incorruptível cujos métodos truculentos levaram as plateias ao delírio. Uma década depois da CPI das milícias, além de inúmeras prisões, pelo menos 53 milicianos citados no relatório final tinham sido assassinados. Uma das vítimas, o vereador Josinaldo Francisco da Cruz, o Nadinho de Rio das Pedras, foi executado por 3 encapuzados quando saía de sua casa em um condomínio de luxo em Jacarepaguá. Ele estava marcado para morrer. 6 meses antes, já tinha sido vítima de um atentado. Durante um depoimento secreto na CPI, Nadinho chegou a se despedir do deputado Marcelo Freixo, porque sabia que seria morto. Essa é a nossa despedida, porque sei que serei assassinado, disse. Freixo lhe ofereceu proteção policial, mas Nadinho recusou. Mesmo premeditado, o assassinato do vereador caiu no limbo da Divisão de Homicídios do Rio. A situação do Estado, que já era ruim, piorou com a prisão do governador Sérgio Cabral Filho e as sucessivas crises políticas e econômicas que se abateram sobre o Rio de Janeiro e o Brasil. Facções de diferentes bandeiras e milicianos de diversos territórios se agitaram diante do vácuo de poder. As confusões tiveram início com a sucessão de escândalos revelados na esteira da Operação Lava Jato. Em março de 2017, a Operação Quinto do Ouro, realizada com base em delações de executivos da Andrade Gutierrez, prendeu temporariamente 5 dos 7 conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, entre eles o presidente, Aloísio Neves, o filho do ex-governador Marcelo Alencar, Marco Antônio Alencar, e Domingos Brazão. O primeiro a ser acusado pelos empresários na delação foi um 6º conselheiro, Jonas Lopes, apontado como organizador da caixinha de propinas do tribunal, que dava o aval a obras públicas superfaturadas. Lopes, no entanto, fez acordo de delação premiada e se licenciou do cargo para entregar os colegas. Segundo afirmou, os conselheiros cobravam propinas de até 20% dos contratos públicos, mesmo percentual que a coroa portuguesa cobrava pela extração de ouro no Brasil no século XVIII.
o que inspirou o nome da Operação Quinto do Ouro. Depois de soltos, a Justiça determinou que os 5 conselheiros deveriam seguir afastados dos cargos até o julgamento da ação. Temendo represálias, Jonas Lopes deixou o país com a família, se aposentou e cumpriu prisão domiciliar. Restou apenas uma conselheira do TCE, a corregedora Mariana Montebello Wilmermann, que não tinha como votar e tomar decisões sozinha, atravancando, desse modo, a administração do órgão. Diante da situação inusitada, era preciso indicar pelo menos 3 novos conselheiros para que houvesse quórum e legalidade nas decisões. Como o escândalo do Quinto do Ouro tinha apontado os vícios das indicações políticas no tribunal, era preciso escolher técnicos de carreira como conselheiros. 3 nomes foram indicados. Nos dias que antecederam a escolha, eles foram vistos andando pelos corredores do Parlamento Estadual, em conversa com deputados. Passado algum tempo, os 3 desistiram de concorrer ao cargo vitalício, com salário elevado e diversas mordomias. Para substituí-los, sem nenhum constrangimento, o então governador Luiz Fernando Pezão indicou o líder do governo na casa, o deputado Edson Albertassi. Freixo pediu para subir à tribuna do parlamento e protestar contra a indicação política. Eu era como o time do América. Todo mundo o apoiava. Dizia muito bem, belo discurso, porque sabiam que eu não ia ganhar. No caso de Albertassi, contudo, foi diferente. Ele se aproximou de Freixo e pediu que ele não se manifestasse na tribuna. Eu falei em todos os casos. Vou falar agora também. Freixo respondeu: posso pedir um favor? Disse Albertassi. O senhor marca uma reunião na semana que vem para que eu possa explicar para a bancada do PSOL os motivos de minha indicação? Mas não houve tempo para que a reunião fosse marcada. Depois do discurso, Freixo recebeu o telefonema de um procurador federal da Lava Jato. A gente precisa falar com o senhor. Podemos nos encontrar? No encontro, ocorrido naquela mesma noite, os procuradores mostraram preocupação com a possibilidade de Albertassi assumir o cargo. Quando ele vai tomar posse? Pode ser que seja agora? Vai ser no fim de semana? A ansiedade dos procuradores tinha uma explicação. Uma grande operação estava para ser deflagrada. Se Albertassi assumisse a vaga do TCE, ganharia foro privilegiado e a operação teria que ser abortada. No dia 14 de novembro de 2017, foi desencadeada a Operação Cadeia Velha, com 10 mandatos de prisão, conduções coercitivas, buscas e apreensões que atingiram em cheio um esquema de propina da Assembleia. A caixinha da FETranspor. Segundo a denúncia, empresários ligados à Federação de Transportes de Passageiros compravam deputados para obter votos favoráveis na Assembleia aos projetos que beneficiavam o setor. O esquema teria começado em 1991, com um trio de deputados eleitos naquele ano: Sérgio Cabral, Jorge Pisciani e Paulo Melo. Cabral foi presidente da Casa até a eleição para o Senado em 2002, quando passou o trono para o parceiro Pisciani. Depois de 2007, Paulo Melo foi o líder do governo Cabral na Assembleia. Além de Melo e Pisciani, a Operação Cadeia Velha prendeu Edson Albertassi, 3 empresários do setor de transporte e 7 supostos operadores do esquema, entre eles Felipe Pisciani, filho do presidente da Assembleia. A revelação desse e de outros desmandos ajudou a entender melhor o processo de fortalecimento dos milicianos e suas interconexões com outros esquemas criminosos. O trio de deputados articulava as indicações do TCE, que aprovava os contratos superfaturados. O conselheiro Brazão, por exemplo, tinha sido indicado em 2015 por Paulo Melo. A falta de fiscalização produzia serviços públicos de péssima qualidade. As mesadas pagas por empresários de ônibus, por exemplo, faziam com que a população dos subúrbios ficasse desassistida e sem transporte público,
abrindo caminho para as empresas de vans ganharem mercado, em sociedade com os paramilitares. Era apenas uma das pernas dessas quadrilhas, cujos interesses se interligavam. A dilapidação do Estado, ao mesmo tempo que enriquecia os políticos, incentivava a prestação de serviços alternativos por quadrilhas criminosas, que substituíam um Estado corrupto e em bancarrota. A hipótese de que o assassinato de Marielle pudesse ser uma retaliação contra Marcelo Freixo, planejada pelos envolvidos nas operações Quinto do Ouro e Cadeia Velha, era uma das possibilidades consideradas pelos investigadores. A conversa suspeita entre Siciliano e Beto Bomba citava um suposto pedido feito por Pisciani a Domingos Brazão para contratar o escritório do crime. Os acusados negavam. Muitas acusações de fato podiam ser injustas. Pisciani, por exemplo, que havia se envolvido em esquemas de desvios, nunca tinha sido acusado de assassinato. Mas a lentidão na descoberta do mandante da morte de Marielle abria espaço para teses diversionistas. Ao mesmo tempo, tamanha era a promiscuidade da relação entre assassinos, paramilitares e parte da elite política que nenhuma suspeita devia ser deixada de lado. Perguntei à promotora Simone Sibilio, do GAECO, qual o principal desafio da investigação do caso Marielle. A grande dificuldade, segundo ela, era o fato de os envolvidos estarem ligados à polícia e conhecerem por dentro os atalhos para atrapalhar ou despistar a apuração. Além de evitarem celulares, imagens de vídeo, testemunhas, as quadrilhas trabalhavam com contra-informação, plantando pistas falsas para implicar rivais. O próprio Curicica, que dera um testemunho importante, também mentiu, tentando incriminar os inimigos. Jorginho e Brazão, por exemplo, eram dois rivais seus. Todo cuidado era pouco. O promotor Luiz Antônio Aires me disse a mesma coisa. Por serem policiais, eles pensam com a cabeça dos investigadores e conseguem evitar rastros. Ele citou um exemplo da criatividade dos paramilitares de Campo Grande e Santa Cruz, para impedir a formação de provas. Depois que os promotores começaram a encontrar covas clandestinas com os corpos de vítimas, os milicianos passaram a enterrar os cadáveres em cemitérios públicos, ao lado de outros mortos. Optaram por essa tática por saberem que as autoridades dificilmente concederiam permissão para uma grande escavação que causasse transtornos a tantas famílias. No decorrer da apuração, montei minha lista de suspeitos. O principal caminho, conforme a investigação se afunilava, era a partir das conexões de Rony Lessa e Elcio de Queiroz, para tentar chegar aos mandantes ou parceiros. Lessa era um nome importante no crime, e a decisão de matar Marielle poderia ter partido de um contratante ou da rede da qual ele fazia parte. As conexões do sargento, contudo, eram diversas. Mesmo sendo um matador avulso, mantinha contatos com o escritório do crime e com milicianos de Muzema, ligados ao capitão Adriano. Lessa também se relacionava ou tinha bons contatos com figurões, como Rogério de Andrade e Domingos Brazão. Para complicar, tinha convicções políticas firmes e um ódio visceral à esquerda. Em geral, suas amizades pareciam ter origem nas mais obscuras profundezas da Deep Web. Essa turma, no entanto, longe de se manter invisível atrás de um computador, era ativa no mundo do crime fluminense. Dominava territórios, comprava carros importados, mansões, lanchas, geria casas de jogos clandestinas, bebia Chandon na praia e se achava dona do Rio. Para chegar à autoria, também era importante entender as motivações. Seriam políticas para atrapalhar a intervenção? Seria uma tentativa de tumultuar um ambiente e provocar uma ação militar mais ampla e rigorosa? Estariam vinculados a grupos poderosos que mandam no Estado há anos? Ou estariam ligadas apenas a questões práticas das quadrilhas paramilitares, como lucro e risco de prisão?
Apesar de muitas perguntas permanecerem no ar, o caso Marielle evidenciou uma realidade incômoda: a omissão da divisão de homicídios na elucidação de diversos assassinatos, ao longo de pelo menos uma década. Foi fundamental para que os criminosos pudessem agir sem medo, com a certeza de permanecerem impunes. No meio desse turbilhão, no fim de 2018, o deputado Marcelo Freixo se elegeu deputado federal, o que o levou a deixar o Rio e a Assembleia Legislativa. Era necessário respirar outros ares e debater assuntos nacionais. Mas não havia motivos para celebrar, nem mesmo pelos 342 mil votos conquistados, a segunda maior votação do Estado. Junto com Freixo, mudava-se para Brasília, mais especificamente para o Palácio do Planalto, um aliado do chefe do principal grupo de assassinos em atividade no Rio de Janeiro. Jair Bolsonaro, que durante anos tinha apoiado o capitão Adriano Magalhães da Nóbrega, em discursos e com cargos a seus familiares, tornou-se presidente da República. Seu filho, Flávio Bolsonaro, que garantiu emprego para a mãe e a ex-mulher de Adriano em seu gabinete, foi eleito senador. Freixo ainda teria que compartilhar as cadeiras do Congresso Nacional com Chiquinho Brazão, irmão de Domingos, apontados pela PGR como suspeito de matar Marielle. Outros simpatizantes das milícias foram eleitos, como o deputado Daniel Silveira, que ganhou notoriedade ao quebrar uma placa com o nome de Marielle Franco durante a campanha. Wilson Witzel se elegeu governador do Rio com a mesma plataforma de defesa da violência policial e da guerra ao crime. Havia algo errado com boa parte dos brasileiros. A esperança de um projeto coletivo parecia ter desaparecido, e a população começava a apostar em defensores do extermínio como solução para o Brasil.